Boa noite. Vamos sentar nesses dois bancos aqui? Eu acho melhor porque eu sempre trago umas passagens bíblicas, fica mais fácil da gente estudar. Eu só vou usar o microfone porque a gente está registrando ali, aí senão não sai o som lá, tá? Aí eu até deixei ligado aqui, se vocês quiserem ler as passagens bíblicas depois, vocês podem ler, tá? Mas o som acaba captando aqui. Bom, a nossa mensagem, ela traz como no título, o que a Bíblia diz sobre a nossa juventude hoje. Olha só. Essa é a quarta-feira jovem. Era para que estar cheio de jovem, né? Na quarta-feira dos adolescentes, é para estar lotado de adolescente, né? Quarta-feira das crianças, né, Penha? Família, é para estar lotado de gente. Por quê? Sempre a gente traz temas específicos para o dia, né? E eu fiz umas pesquisas dos nossos jovens. E é incrível, né? O que eles vão atrás, né? E acaba se decepcionando. E chega um tempo eles têm que voltar para onde é o destino deles, né? Olha só, entre os diversos públicos atendidos pela Sociedade Bíblica do Brasil, isso aqui nem é pesquisa, né? Da igreja adventista. Isso aqui é a própria sociedade bíblica, é aquela sociedade que não deixa alterar nenhuma passagem da Bíblia, fica ali o tempo todo acompanhando para que nada dê errado na questão de querer mudar trechos da Bíblia, que tem pessoas hoje em dia que estão até querendo mudar trechos da Bíblia, né? E eles dizem assim, ó, a Sociedade Bíblica do Brasil estão os jovens, né? Entre os diversos públicos atendidos pela Sociedade Bíblica do Brasil, estão os jovens no Brasil. Segundo o IBGE, olha para você ver, há cerca de 50 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos. São a faixa etária de jovens que eles consideram, né, jovens, né? Um número maior do que uma população de muitas outras nações. Comunicar-se com este contingente significa falar a presente geração e impactar as próximas Portanto, a Sociedade Bíblica faz uso da Bíblia como fonte de histórias, ensinamentos e valores, né, que são úteis para as pessoas de todas as idades, inclusive para os jovens do Brasil de hoje, né? E aqui, aí eu ler isso aqui, a gente percebe que eles têm também uma preocupação na questão dos jovens, né? E em geral, eu tenho uma Bíblia instalada no meu celular, e essa Bíblia é uma das Bíblias mais usadas, Gil, em todos os aplicativos, né, de smartphone, iPhone, é a mais usada. E todo dia eles mandam no celular passagens bíblicas, meditações, incentivando os jovens à leitura. Todos os dias eles mandam, né? Quanto a temas que se apresentam para os jovens de hoje, a Bíblia também tem muito a dizer, como se nota na seleção a seguir. Por exemplo, 1 Timóteo 4, versículo 13. Alguém pode ler para a gente? 1 Timóteo 4, 13. Aí fica com 1 Timóteo, Gil. Consegue achar aí para mim? Tia? Jeremias 1, versículo 4. G, está com sua Bíblia aí? Eclesiastes 11, versículo 9. Geis. Irmã Antônio? Irmã Antônia vai ficar com Eclesiastes 11, 10.
Hã? A tia ficou com Jeremias 1, versículo 4. A irmã ali fica com Salmo 119, versículo 9. Aí o Gil já fica com Timóteo, já, Gil. Tem umas passagens de Timóteo aqui, tá? Pode ficar com Timóteo, que depois eu só falo aqui o Timóteo. A irmã aqui fica com Lamentações 3, 27. A senhora vai querer uma passagem, irmã? Não, né? Tá. Já? Todo mundo achando aí? A Bíblia fala de jovens que viveram conflitos familiares, como Caim, Abel, Esaú e Jacó, e José e seus irmãos. Conta também a história de jovens rebeldes, como os filhos do sacerdote Eli e Absalão, o filho de Davi, que quis tomar até o trono do seu pai. Mas há também jovens elogiados por sua sabedoria e fé, como Samuel e Daniel, e ainda outros que, chamados por Deus, e serviram e andaram em seus caminhos, como Jeremias e Timóteo. Cada um desses personagens tem algo a ensinar aos jovens de hoje. Conhecer suas histórias ajuda o jovem a avaliar em sua vida aquilo que está bem e o que pode ou precisa de alguma correção, né, na sua vida diária, né? Então a Bíblia é um manual para a gente. Até porque quando a gente vai iniciar qualquer estudo bíblico, Gil, a primeira coisa que a gente apresenta é a Bíblia. E apresentando a Bíblia, a gente está apresentando Deus dentro dela. Porque todas as escrituras da Bíblia, elas é inspirada por Cristo, né? Então você vê que hoje o povo tem gente que às vezes nem acredita em Deus, mas eles defendem a Bíblia e sabe que ele não pode alterar nenhum texto, porque é sagrado, né? Então vamos lá? Olha só, alguns jovens da Bíblia. 1 Timóteo 4, versículo 13, Gil. O que fala? 4,13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Olha só, até a minha chegada, aplique a leitura, né? Para dedicar-se à leitura. Hoje tem jovem que prefere ler todos os livros de Harry Potter, algumas séries que primeiro veio os livros, depois veio os filmes, e eles preferem anoitar lendo aquilo. Não tem serventia. E hoje a gente estamos numa geração hoje que a leitura não é nada. O que importa é isso aqui, ó. Isso aqui que importa para eles hoje. A leitura não vale de nada, né? Não vale de nada. Jeremias 1 e o 4. 11, versículo 10. Jeremias 1, 4, tia. Veio, pois, a palavra do Senhor a mim, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que nascesse do útero, eu te santifiquei, te dei por profeta às nações. Olha só, o que Jeremias 1, 4, 9 está querendo dizer é o seguinte, que toda vez que ele cria um ser humano, antes do ser humano existir, ele já é um profeta, ele já foi escolhido no útero da mãe para poder fazer a missão. É isso que Jeremias está falando. Todos nós fomos escolhidos. Todos nós fomos escolhidos. Por quê? Porque nós temos um propósito. E o nosso propósito é o que hoje, Gil? Só nascer, viver e morrer e sem perspectiva nenhuma? Não. Precisamos viver com a vontade de Cristo, junto com Cristo, levar pessoas a Cristo, pregar o Evangelho
e esperar a volta de Cristo. Esse é o nosso propósito nessa terra. Esse é o nosso propósito, né? Não há por que envergonhar-se de ser jovem e não ter muita experiência, pois o jovem tem vergonha de sair com a Bíblia na mão. Tem vergonha de sair com a Bíblia na mão. E eu vejo pregadores que falam isso às vezes nos púlpitos, e eu já ouvia desde quando eu era criança, os pregadores pregando e falando que os jovens hoje têm vergonha. E eu já estou com 30, vou fazer 35 anos agora em domingo, né? 35 anos vou fazer. Há quanto tempo que o jovem já está com vergonha de sair com a Bíblia na mão? Hoje já nem sai mais, é só o celular. É só o celular, né? Só o celular. Claro que não pode abrir mão, né? Porque se usar para o jeito certo, né? Ele tem conteúdo aqui para a vida toda, né? O próximo quem ficou foi Eclesiastes 11:9. Foi tu, Geis? A senhora ficou com 11:10. 11:10 é a irmã Antônia, Geis. Aí 9 ela? Ah, tá. Tá na sequência mesmo. A senhora é 11:10, irmã. Pode ler, Geis. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre-se de uma coisa: Deus o julgará por tudo que você fizer. É a linguagem de hoje. Continue, irmã Antônia. 11:10, continua. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Olha só. Eu perdi o foco, rapidinho. Isso. Ó, eu estava assistindo um videozinho no Instagram. Rapaz, pensa numa coisa incrível. Eu fiquei meditando. O vídeo era o tempo do palito de fósforo acender e apagar. Estava querendo dizer o quê? Quando para nós alegrar-se na nossa mocidade, hoje em dia é como se a gente fosse moços ainda, jovens, né? Porque pela idade que estamos aqui, a gente tem todo o vigor, independente. Quem está com mais de idade aqui? A senhora está com quanto, irmã? 66? 61? 60? Olha para você ver, eu já vi pessoas, né, com 35 anos, irmã, que não consegue levantar da cama. Não é motivo de agradecimento nós estarmos aqui hoje? Somos jovens, porque temos todo o vigor para fazer o que nós queremos, né? E quando eu estava mencionando sobre o videozinho do palito de fósforo, fizeram a montagem, acenderam o palito de fósforo, naquela chama apareceu em instante uma criança nascendo, estudando, trabalhando, ganhando dinheiro e morrendo, Gil. Olha que interessante, se fosse um evangelho que tivesse feito aquela representação, tinha colocado aquela pessoa andando com Cristo, vivendo com Cristo e subindo pelas nuvens do céu. Tinha colocado. Mas como foi pessoas do mundo, eles não tinham esse entendimento da palavra de Deus. Aí ele colocou que a pessoa nasce, trabalha, estuda, trabalha, conquista suas coisas e aí morreu, acabou. Mas nós acreditamos o quê? A nossa vida é como um palito de fósforo. A gente nasce quando pensa que não, a gente está com 61 anos, Gil. 35. Eu me lembro como se fosse ontem, eu soltando papagaio lá na rua da minha casa, empinando de moto e ralando os 2 cotovelos. Aconteceu isso, a vida passa rápido, né? E hoje estamos aqui, 2 filhos, o Gil 3, né, Gil? 3 filhos, né? Nós temos que agradecer a Deus pelo momento que temos hoje, pela nossa juventude agora, porque essa oportunidade aqui, ela pode não existir ao nós sairmos pela porta, agradecer esse momento, a vida. Quando fala de vida, uma jovem está incentivando muitas pessoas a viver hoje, porque ela está com um câncer. Cadê a irmã Rosilene?
Ah, tá. E ela está comovendo a internet e a juventude. E uma moça nova está com câncer e os médicos deu 4 meses de vida para ela. Ela está vivendo tudo. E uma frase, eu sou ruim de memorizar frase. E ela deixou uma frase para toda a juventude: viva por mim aquilo que eu não consegui. Mas eu só estou resumindo porque eu não sei a frase certinha. Mas ela quis deixar uma mensagem para todos nós: viva por mim o que eu não consegui viver. 4 meses. Uma menina nova, né? Se eu não me engano, não tem nem 20 anos, eu acho. Não tem nem 20 anos. Né? E nós aqui temos uma oportunidade muito grande de agradecer a Deus por tudo. Pela nossa juventude. Pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Isso é muito bom. Continuando, eu acho que ficou com a irmã. Qual o versículo aí que a senhora ficou? Salmo 119, 9. Tá, pode ler. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Como pode? Né? Faz uma pergunta e automaticamente já responde. Né? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Né? Guardando e obedecendo a palavra de Deus. Né? Salmos foi quanto? Foi os Salmos o quê? 119. Alegrem-se com responsabilidades. É uma forma também de guardar pura a conduta do jovem. Responsabilidade. Hoje em dia, Gil, tem jovem com idade de 22 anos, não tem um pingo de responsabilidade. E um jovem com 22 anos já é um homem formado. Eu gosto de citar a frase do nosso irmão Alério. Nosso irmão Alério é meio doido assim, mas ele tem umas frases muito boas, né? É uma frase de vida dele mesmo. Ele sempre falava para os meninos: Cássio, esses meus meninos estão com 22 anos. Eu com 22 anos já era pai da Aline, que é a filha mais velha dele. Ele estava querendo dizer o quê? Que ele já tinha família, ele já trabalhava, já tinha responsabilidade. Os meninos estavam com 22 anos, não tinha um pingo de responsabilidade. Os meninos queriam ficar na balada, curtindo, gastando dinheiro à toa, desse jeito. Então, hoje em dia você vê que eles perdem, né, a virtude, perde, né, o caráter. Hoje os jovens de hoje estão perdendo, né, o seu caráter por causa de coisas vãs, né? A gente parou em Lamentações. Lamentações? Lamentações 3, 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Na juventude se aprende a lidar com o sofrimento e a ser paciente. Lê de novo, irmã, para nós. Tá. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Olha só. Agora em pouco nós leu como pode o jovem manter pura sua conduta. Precisamos o quê? Esperar em Cristo. E a nossa conduta, e para nós esperarmos em Cristo, nós não devemos nos desviar. Às vezes a gente pode estar pregando aqui, pregando para adultos. Não, gente, essa mensagem, quando fala mensagem para jovens, é para nós. A gente tem que absorver essa mensagem, é para nós. Agora em pouco a Sociedade Bíblica falou que jovem é entre 15 e 30 anos. Quando eu li, falei, poxa, vou ter que tirar o nome Jovem Cássio, cadê? Tinha lá, Jovem Cássio, vou perder o título de Jovem Cássio, eu já estou com 35, Gil. Né? Então, é para nós a mensagem. Né? A Bíblia indica o caminho para uma vida equilibrada. Né? Para a gente ganhar tempo aqui, eu só vou mencionar os versículos, tá? Mas aqui é só um resumo do que o versículo está querendo dizer, né? Falamos que a juventude ela é passageira e precisamos vivê-la com Deus, né? Está mencionado lá em Eclesiastes e em Salmos. A Bíblia indica o caminho para uma vida equilibrada.
lá em Salmos 119. Ó, na juventude se aprende a lidar com o sofrimento e a ser paciente. Isso fala lá em Lamentações e 1 Pedro. Os pais nutrem expectativas boas quanto ao amadurecimento de seus filhos e filhas. Olha só, os pais nutrem expectativas boas quanto ao amadurecimento de seus filhos e filhas. Vamos ler esse Salmo 144 para ver o que a Bíblia está querendo dizer para nós, que os pais nutrem. Nutrir vem de nutriente, né? O nutriente a gente acha, né? O nutriente a gente acha em alimentação, né? E aqui o nosso nutriente espiritual, falado lá em Salmo 144, versículo 12. Quem achar pode ler para nós. Ah, tá, deixa eu começar de novo. Que os nossos filhos sejam na... Desligou? Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Olha só, né? Para quem entende de obra, isso aí é uma coisa muito boa, né? Colunas para um palácio. Um palácio gigante. Uma coluna é o que segura todo o palácio. Só para vocês entenderem, os nossos filhos, eles têm que ser a coluna mesmo, tem que ser forte para resistir. Quando Sansão derrubou todo o templo, Sansão estava escorado em 2 colunas. As 2 colunas que Sansão estava escorado, ele derrubou todo o templo e matou todas aquelas pessoas. Foi o momento que Deus deu toda a força para Sansão naquele momento de arrependimento. As 2 colunas estavam segurando todo o templo, né? Então, quando Salmos mencionam que a gente tem que nutrir os nossos filhos, é para ser forte igual colunas. O ser forte na igreja, nos estudos, ser forte em tudo. Porque se for colunas fracas, não vai suportar. Vai cair. Vai cair. A gente tem que cuidar para que os nossos filhos sejam fortes, né? A mãe fica com dó de mandar os filhos para ir ficar uns dias com os avós, fica com ela mandou o filho para Machadinho, tá formando um menino forte, né? Não fica dependendo da mamãe, né? Continuando, a Bíblia indica o caminho para uma vida equilibrada, né? Na juventude se aprende a lidar com os sofrimentos e a ser paciente. Eu vi uma frase muito legal que falava assim: não dê tudo ao seu filho, faça com que ele conquiste as coisas. Se você dá tudo para ele, tudo que ele quer, ele vai acostumar e não vai correr atrás das coisas. E às vezes a gente ensina os nossos filhos dando tudo, né? Celular, aí um brinquedo novo que surgiu, vai lá e compra, né? Quando pensa que não, o menino está mimado, aí só quer ficar dentro de casa e tal. O Rodrigo Silva mencionou um filho que passou a vida o pai ajudando, a vida toda, Gil, ele fala. E esse filho, ele foi tão cuidado pelos pais, tão cuidado, que os pais morreu, e ele não tinha emprego, não tinha estudado, estava dentro de casa. Adivinha onde ele foi se socorrer? No governo. Ele foi atrás do governo para pegar auxílio para não passar fome. E ele menciona isso de um filme, ou dos Flintstones, alguma coisa, o Rodrigo Silva menciona isso. Então a gente precisa o quê? Ensinar os filhos da gente a ser colunas fortes e a conquistar as coisas, não dar tudo aos nossos filhos. Olha só, a irmã Ellen White, ela traz umas frases muito, muito bacanas para a gente. Deixa eu só ver aqui se é o momento de eu botar a frase, que tinha uma frase aqui antes do... A juventude é o momento de enamorar-se, casar e ser fiel. Caminhar com Deus renova as forças e perpetua a juventude. Olha só, essa frase aqui é boa. E ela é mencionada em Salmo 103 e em Isaías 40, 30 e 31. Caminhar com Deus renova as forças
e perpetua a juventude. A irmã, 67, né, irmã? 66. Caminhar com Cristo perpetua a nossa juventude, e a nossa juventude hoje, ela é enquanto estamos vivos. Perpetuar é continuar alimentando, você permanecendo vivo com Cristo, a nossa juventude. Prefira as boas companhias. Essa parte eu queria citar o meu irmão, Fabiano. Poxa, o Fabiano deu tanta tristeza para o pai. Fabiano, desde pequeno, sempre gostou de andar com gente que não presta. Meu irmão Fabiano é aqueles, tem momentos bons, momentos ruins, momentos bons, momentos ruins. Fabiano, ele é aquela pessoa de lá um momento altos e baixos. Poxa, os amigos que o Fabiano andava, eu tinha medo de passar na frente da casa deles. E o pai falava bem assim: rapaz, para de andar com esses caras, rapaz. Esses homens não valem nada. E ele achava os amigos dele os melhores amigos do mundo. Sendo que podia estar lá na igreja ajudando. Né? Nossa igreja lá do Bom Futuro nunca teve aventureiro e nunca teve desbravador. Passou até agora, depois de nós tudo velho com filho. Porque os jovens daquela época não se interessavam também pela igreja. Meu irmão e eu, nós era dessa época. Nós não queríamos saber de igreja. Até você se amadurecer e realmente reconhecer qual é o seu propósito. Né? Reconhecer o seu propósito. Preferir as boas companhias. As boas companhias estão aqui, junto da igreja, boas amizades. Né? Tem amigos que não são da igreja, que não faz parte de um convívio religioso, são ótimas pessoas, vivem melhor às vezes do que pessoas que estão dentro da igreja, Gil. São boas companhias, mas tem gente que prefere aqueles que desejam o mal de outras pessoas, andar com esse tipo de pessoas. Né? O exemplo é o filho do irmão Alério, andar com gente que não presta, quase perdeu a vida 2 vezes, Deus escolhe e perdoa quem se arrepende. Sempre é um momento de arrependermos, né? Sempre é um momento de voltar para casa, né? A irmã Ellen White, ela cita umas passagens aos jovens e ela diz bem assim, ó: os jovens devem ser regidos por princípios firmes, a fim de poderem desenvolver devidamente as faculdades com que Deus os dotou, mas seguem tanto e tão cegamente aos impulsos, sem consideração para com os princípios que se acham constantemente em perigo. Ela menciona isso para os jovens, e ela fala desse livro que é mensagem aos jovens, e ela dá conselho aos jovens, né? E ela diz assim o seguinte: eles andam cegamente aos impulsos, sem consideração para com os princípios familiares, princípios bíblicos. E ela diz assim: ser jovem adventista é um privilégio e uma responsabilidade. Temos a missão de mostrar ao mundo o poder que um jovem tem nas mãos de Deus, e separar um dia só para isso nos ajuda nessa tarefa. Separar um dia só para isso nos ajuda nessa tarefa. É comum jovens afirmarem que não tem muito tempo ou pouca disposição para leitura. Você é visto por muitos como dinâmico, boa percepção dos fatos e de boas oratórias. Qual a importância da leitura para a sua formação? Gil, quando eu estudava, eu não tinha foco. O professor estava igual eu aqui, ó, explicando para vocês aqui, e eu não estava entendendo era nada. Sabe como eu passei a entender as coisas? Quando eu comecei a ler. A minha primeira leitura em público
eu treinei várias vezes antes para ler ela em público. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu comecei a adquirir alguma oratória. Eu sou ruim de oratória, mas eu comecei a adquirir alguma oratóriazinha para falar em público. A minha mensagem no culto do Ministério da Mulher. Eu me lembro até hoje, a primeira mensagem que eu passei: árvores que dão bons frutos. Árvores que dão bons frutos. Li antes para poder ter essa boa oratória naquele dia. Eu lembro como se fosse hoje. Depois disso, o pessoal começou a jogar para mim todas as mensagens para a gente fazer as leituras. E os jovens de hoje, né, eles é considerado, assim como a irmã Ellen White fala, eles é considerados como jovens que têm percepção boa, raciocínio rápido, boa oratória, mas não é isso que a gente vê nas igrejas, não. São poucos, né, que se interessam, são tímidos, têm vergonha, né? É assim, né? E para nós finalizar, quantos jovens não têm desperdiçado, quantos jovens não têm desperdiçados em extravagâncias e dissipação as forças dadas por Deus? Quantas histórias dolorosas surgem diante de mim de jovens que se tornam meras ruínas da humanidade, aquelas colunas que não conseguem, Gil, e acaba caindo com tudo, né? Aquelas colunas, ela menciona, moral e fisicamente, devido à condescendência com hábitos viciosos. Tem uns vícios que os jovens usam hoje, um tal de cigarro eletrônico. Meu Deus, eles fumam aquilo e jogam uma fumaça, assim, chega a cobrir eles tudo. Nenhum cigarro normal não faz isso. Eles perdem tempo demais com coisas inúteis, coisas que não o alimentam espiritualmente, né? Arruinou-se-lhes e constituição, como é que é? Vamos ver, arruinou-se-lhes a constituição, prejudicou-se-lhes grandemente a utilidade da vida por causa da condescendência com prazeres ilícitos. Rogo-vos, descuidadosa, indiferente juventude de hoje, convertei-vos e tornai-vos coobreiros de Deus. De hoje, isso aqui foi escrito há mais de 100 e poucos anos atrás. Olha para você ver o quão valiosa uma mensagem que ela estava falando para os jovens daquela época, de mais de 100 anos atrás, e hoje a gente vê isso acontecendo, né? Então, essa mensagem que eu trouxe hoje para nós, dos jovens, e como devemos ser jovens, né, é para nos ajudar a ser pessoas e orientar os nossos jovens a procurar sempre o que é correto. Sempre o que é correto. O que é de jovem, né, que me procura para conversar, e você vê que não tem muito entendimento assim das coisas, você tem que ficar explicando, falando, né? E eu me sinto jovem ainda, embora eu tenha 35 anos, mas eu me sinto jovem ainda, Gil. Eu não gosto de perder esse posto de jovem Cássio, não, tá? Não quero perder esse posto, não, né? E falando da Bíblia para nós, só para nós finalizar, a Bíblia nos lê e nos ensina. Olha aí para você ver, né? A Bíblia, ela nos lê e nos ensina. Parece que a Bíblia, ela vê o fulano antes mesmo de nascer, já diz o que vai acontecer e já ensina, né? É aquela passagem que nós lemos agora há pouco, antes mesmo, né, da gente nascer, Deus já tem um propósito de sermos o quê? De sermos profetas de Cristo, né? A Bíblia nos lê, ela é a palavra que transforma vidas. Vamos lê-la, vivê-la e compartilhá-la com os 50 milhões de jovens do nosso Brasil. 50 milhões de jovens no Brasil. E a sociedade bíblica está preocupada com eles, porque eles não buscam a leitura da Bíblia. Essa foi a mensagem de hoje, da nossa quarta-feira jovem. E, se eu não me engano, nessa quarta agora, próxima agora, a Valéria, é da mulher mesmo? É a última já? Eu acho que é 5 quarta-feira esse mês, né? Porque foi a Penha, Jéssica, quarta jovem hoje,
Já é a última, então o Ministério da Mulher vai estar nessa próxima quarta-feira, né? E eu aguardo vocês no sábado para mais um dia na presença de Deus e mais um aprendizado, né? Toda vez que vemos a igreja é um aprendizado. Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Pode falar ainda. Eu sempre fui procurando saber sobre e aí, mas sempre dei na vida sempre dei na procurando a igreja certa. E a coisa que eu mais gosto, por isso que eu estou nessa igreja, porque o que eu mais gosto na igreja é só ler. Ler, mas assim eu ia com uma Tem a parte da Bíblia, né, para mostrar o estudo, né? Sempre fica faltando alguma coisa, né, irmão? Amém, irmã. Eu vou falar. Nós não somos perfeitos, mas todos os dias de culto a gente está aqui para buscar a perfeição. Tá? E com a ajuda da senhora a gente vai conseguir, porque é mais uma para nos ajudar a buscar isso aí. Tá bom? Seja bem-vinda. Isso. Oremos. Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de aprendizado que tivemos aqui hoje, de sermos jovens, ó Pai, evangelista para Ti. Aprendemos aqui através da Bíblia que estamos entre os 50 milhões de jovens que precisam estudar mais ainda a Bíblia. E aqui, ó Pai, iniciamos, né, um estudo tão bacana, ó Pai, que fala que devemos ser colunas, que o Senhor já sabe e conhece o nosso presente e o nosso futuro e o que devemos fazer da agora para frente, que é andar lado a lado contigo. Precisamos ser jovens, fortes, corajosos, ó Pai, para enfrentar essas dificuldades. É muitas que tem. Em todos os caminhos por onde a gente vai, as dificuldades são grandes. Mas precisamos ser colunas resistentes para suportar todo esse peso, ó Pai. Esteja com cada irmão presente aqui nessa noite. Esteja com os pedidos que foram feitos, ó Pai. Esteja com a nossa irmã, ó Pai, que vai nos ajudar a melhorar a cada dia os nossos estudos e o nosso aprendizado. Esteja, ó Pai, com os seus vizinhos. Esteja conosco aqui, ó Pai, que possamos ser instrumentos também nas suas mãos para poder ajudá-la e assim, ó Pai, aprender com ela também. Esteja nos abençoando, nos leve para os nossos lares, proteja toda a nossa família, assim como o Senhor já tem feito há tanto tempo, Pai, até o presente momento. E da agora para frente, queremos essa proteção, porque estamos pedindo e rogando por tudo isso. Traga os nossos filhos, ó Pai, para a igreja. Não deixe que os nossos filhos afastem dos seus caminhos também. Tragam eles aonde quer que eles estejam. E traga os jovens, ó Pai, que se encontram afastados de Ti. Muito obrigado por tudo, por essa oportunidade de aprendizado. E são essas bênçãos que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Uma boa noite a todos e até sábado.